Bem-vindos ao experimento 4 de difração da disciplina Circuitos Elétricos e Fotônica da Universidade Federal do ABC. O objetivo desse experimento é entender o conceito de padrões de difração e, através da experimentação, ser realizada a medição da espessura de um fio de cabelo e a distância das ranhuras de um CD. Os materiais utilizados são uma fonte de laser com um comprimento de onda de 530 nanômetros e potência de 35 microwatts, uma trena, um CD comum, suportes diversos, régua milimetrada e fita adesiva. O experimento é dividido em duas etapas. Na primeira etapa, utilizando a parede lisa como anteparo, uma fonte laser, a trena e a régua milimetrada, posicionamos o fio de cabelo esticado em um suporte. Em seguida, o laser, localizado a 2 metros de distância do fio de cabelo, foi cuidadosamente lançado sobre o fio. Com o auxílio de uma régua, foi medido o primeiro e os segundos máximos de difração. A posição medida do primeiro mínimo, M1, é igual a 15 milímetros. A segunda etapa do experimento consiste na montagem experimental de difração de um laser verde através de um CD. A distância entre o CD e a parede foi medida com o auxílio de uma trena. A distância x dos máximos de difração em relação ao máximo central estão mostradas na tabela a seguir. Iremos apresentar agora os resultados obtidos. Na primeira parte, a questão A pede para determinar o ângulo em radianos, onde ocorre o primeiro mínimo de difração. Então, usando os dados que foram fornecidos e aplicando eles na equação 2, a gente consegue determinar esse ângulo. Vale ressaltar que para calcular o ângulo e não o seno de θ, é importante aplicar o arco seno. A questão B pedia para determinar o diâmetro do fio de cabelo de acordo com a equação 1. Então, aplicando os dados que foram fornecidos e o ângulo que a gente encontrou na questão A, conseguimos determinar o diâmetro do fio de cabelo. Na questão C, foi pedido que a gente recalcule o item A e o item B para determinar as posições do primeiro e do segundo mínimo de difração. Mas agora considerando outro comprimento de onda e considerando o diâmetro do fio de cabelo que a gente calculou no item B. Aqui nós temos o cálculo para o segundo mínimo. No slide anterior, tivemos o cálculo do primeiro mínimo. Para finalizar a primeira parte, foi solicitado que a gente pesquisasse na internet o diâmetro de um fio de cabelo humano e comparasse com os nossos resultados. Aí, de acordo com a nossa pesquisa, o fio de cabelo humano tem, em média, a espessura de 70 micrômetros. Então, o valor obtido através dos nossos cálculos foi de 70,67 micrômetros. Então, a gente concluiu que os cálculos se aproximam bastante da realidade. Segue também aqui o link do artigo base que usamos para a nossa pesquisa. Na segunda parte, a questão A pede para determinar a distância entre as ranhuras de um CD, utilizando a posição do primeiro máximo de difração, m igual a 1. Utilizando os dados fornecidos e aplicando o arco seno para encontrar o θ, temos que θ é igual a 0,37 radianos e a distância é igual a 1,46 micrômetros. O item B pede para determinarmos a distância entre as ranhuras de um CD, porém utilizando a posição do segundo máximo de difração m igual a 2. Assim como no slide anterior, nós aplicamos o arco seno para encontrar o θ. Desta fórmula foi encontrado o ângulo 0,89 rádio e aplicando na fórmula da distância, temos que a distância é igual a 1,36 micrômetros. O item C pede para determinarmos o número de ranhuras por milímetro do CD, que é N é igual a 1 dividido pela distância, também chamado de parâmetro de rede de difração. Dessa forma, nós chegamos à conclusão de que no primeiro máximo, o número de ranhuras por milímetro é igual a 684 e no segundo máximo é igual a 735. O item D pede para pesquisarmos na internet a distância entre as ranhuras de um CD e comparar com os resultados obtidos. De acordo com a pesquisa que nós realizamos, os valores aceitáveis para a distância entre as ranhuras do CD são de 1,4 a 1,6 micrômetros. Os valores obtidos através dos cálculos que nós realizamos foram de 1,46 micrômetros para a posição do primeiro máximo de difração
e a distância de 1,36 micrômetros para a posição do segundo máximo de difração. Portanto, podemos concluir que os cálculos se aproximam da realidade. Estas são as referências que foram utilizadas para a elaboração deste relatório. Obrigada!